Dando continuidade à nossa matéria de métodos determinísticos 2, na aula 13, nós vamos hoje tratar da parte 2, somente da aplicação de atividades. Eu separei aqui para vocês 4 integrais para a gente resolver. São todas integrais indefinidas. Primeiro nós temos a integração de 1 menos 2x elevado à quarta d de x. Vamos à solução. Primeiramente nós devemos pensar que 1 menos 2x elevado a 4 é a mesma coisa que 1 menos 2x elevado ao quadrado vezes 1 menos 2x elevado ao quadrado. E isso aqui é um produto notável que a gente já sabe resolver. Quando nós abrimos e resolvemos o produto notável, nós vamos ter 1 ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós vamos ter 1 menos 4x mais 4x2 multiplicado um pelo outro. Ao fazermos as multiplicação dos termos, o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, o primeiro pelo terceiro e assim sucessivamente, nós vamos chegar à condição de 1 menos 4x mais 4x2 menos 4x mais 16x2 menos 16x3 mais 4x2 menos 16x3 mais 16x4. Agrupando os termos que têm o mesmo expoente, então nós vamos ter a integração de 16x4 menos 32x3 mais 24x2 menos 8x mais 1. Então, nós temos de 16x4 nós vamos ter 16x5 sobre 5. O 32x3 nós vamos ter 32x4 sobre 4, que podem ser simplificados. De 24x2 nós vamos ter 24x3 sobre 3. 24 e 3 também podem ser simplificados. Menos 8x2 sobre 2, mais x, mais c. Não podemos esquecer agora que temos que colocar o mais c. Ao fazermos as simplificações, nós vamos ter 16x5 sobre 5, menos 32 dividido por 4, 8x4, 24 por 3, 8x3, menos 8 por 2 dá 4x2, mais x, mais c. E assim está resolvida a nossa primeira questão. Bem, agora a segunda questão nós temos integral indefinida de x elevado à terceira vezes x dx. Para resolvermos essa questão, nós vamos ter que fazer a integração por partes. Reparem que essa solução parece ser um pouco complicada, porque nós vamos ter que fazer essa integração por partes 3 vezes. Então vamos lá. Da primeira resolução que nós temos, tá? U é o nosso x3, o V é o E de x. O du é o 3x2, né? Derivando esse u, nós vamos ter 3x2 dx. D de V é o E de x dx. Na integração por partes, nós sabemos que quando temos a integral de u dv, nós vamos usar uv menos integral de v du. Então vamos usar a nossa definição que nós vimos anteriormente. uv menos integral de du dv. Quem é du? É 3x2 dx. Como o 3 é uma constante, nós deixamos ele para o lado de fora e temos a integral de x2 dx. Essa primeira parte aqui, que é o x3 é x menos 3, nós vamos separar. E vamos resolver novamente essa integração aqui, porque esse resultado que nós apresentamos, nós não sabemos como resolver. Nós vamos ter que fazer mais uma integração. Então nós vamos resolver
essa parte aqui que é a integral A, que eu vou chamar de integral A. Então eu tinha lá que a minha integral A era integral de x2 é x, dx. Eu tenho novamente que o meu u é o x2, o meu v é o EX, o du vai ser a integral disso, a derivada disso vai ser 2x dx, e o dv continua sendo EX dx. Agora, vou resolver integrando por partes. Eu tenho u v menos 2 integral de v du. Novamente, vou separar essa primeira parte, assim como eu havia separado daquela primeira resolução, e vou novamente resolver a minha integração, que é a minha integral b. Então eu tenho lá integral de EX, x dx. U é o meu x, o v é o EX, meu du vai ser dx e meu dv é o EX dx. Por quê? Porque quando eu fizer essa resolução de x é x menos integral de EX dx, eu tenho a minha integral c. Essa eu tenho a solução. Qual que é a solução dela? X é x menos EX mais c. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tinha separado uma primeira resolução, separei uma parte da segunda resolução e agora eu tenho a resolução 3. Então, o meu resultado dessa vai ser juntar essas partes. Então, eu tinha lá da minha primeira resolução x a terceira menos EX menos 3 a integral A, lembra? Pois bem, resolvemos a integral A. Então eu passei a ter x é x menos 3. Quem que era a resolução da integral A? x2 é x menos 2 a integral B. Pois bem, resolvemos a integral B. Então eu passei a ter x é x menos 3x2 é x, que eu multipliquei aqui, ó. 3 vezes 2 deu 6. 6, integral B. Qual é a resolução da integral B? Foi x é x menos a integral C. Repare, ó, aqui eu tenho que o EX é comum ao 2. Então eu coloco ele em evidência e vou ter x3 menos 3x2. Mais, e agora eu tenho aqui, ó, 6x é x menos integral C. Então eu vou ter x que está em minha evidência, x3 menos 3x2, mais 6x é x menos 6 a resultado da integral C. Novamente, eu vou ter o EX, x3 menos 3x2, mais 6x é x e menos 6x é x. O que eu posso fazer aqui? Simplificar. Menos 6 é x mais c. Agora, repara, ó, eu tinha aqui o EX em evidência e aqui eu tenho um termo em EX. Então, eu posso colocar tudo em evidência, o EX em evidência, e vou ter x3 menos 3x2 menos 6 mais c, e assim está resolvida a nossa questão. Agora nós temos na terceira parte a integração de x sobre 2x2 menos 1 dx. Repare que eu posso, para resolver essa questão, eu sei de antemão que existe uma solução pré-definida na substituição, que é a integral de du sobre u vai ser logaritmo neperiano de u mais c. Mas por que eu posso usar essa coisa? Porque aqui, como eu tinha o x, o dx multiplicando o x, eu posso reescrever a minha função dessa forma aqui. E a partir daí eu posso usar o método de substituição definindo que u é 2x2 menos 1.
Então, a derivada disso daqui vai ser 4x dx. O que isso me auxilia? Eu não tenho lá, na minha pré-solução, a decisão de quem que é x dx, mas aqui eu tenho 4x dx, eu não tenho x dx. Então, eu tenho que dividir du por 4. Então, eu posso escrever que 1/4 de du, ou seja, du dividido por 4, é x dx, que é o que eu precisava ter para começar a resolver. Então, eu posso reescrever a equação, a questão como 1/4 da integral de du sobre u é igual a 1/4 do logaritmo neperiano de u mais c, que eu já sabia de antemão a solução. Retorno o termo em u para x, então eu tenho logaritmo neperiano de 2x2 menos 1 sobre 4 mais c. E assim eu tenho resolvido a minha questão. Por último, nós temos a integral indefinida de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3 ao quadrado dx. Vamos resolver. Primeira coisa que eu vou tentar resolver aqui é reescrever essa integral indefinida de uma forma mais amigável. Como? Eu posso, isso aqui equivale a eu escrever 1 sobre x menos 3 elevado a 2/3 no denominador, que também equivale a eu colocar integral de x menos 3, como aqui o expoente está no denominador, eu posso colocar ele no numerador, ou seja, para cima, com o expoente negativo. Então, eu tenho integral de x menos 3 elevado a menos 2/3 dx. De antemão, eu já sei que a solução de u elevado a n du vai ser u n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, nós vamos ter lá, quem é meu u? X menos 3. Quem é du? Dx, né? Então, eu tenho que a integral de u sobre elevado a menos 2/3 du é igual. Então, eu tenho u menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1, mais c. Que vai ser u elevado a 1/3 sobre 1/3 mais c. Por ser uma razão entre duas frações, eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, eu tenho u elevado a 1/3 vezes 3 mais c, que é igual a 3 u elevado a 1/3 mais c. Retornando de u, eu posso escrever como 3 x menos 3 elevado a 1/3 mais c, ou torná-lo de forma mais amigável ainda a minha resposta, 3 raiz cúbica de x menos 3 mais c. Que tal vocês demonstrar que entenderam e estão compreendendo legal isso aqui? Resolvam para mim aí, ó, a integral de x elevado a 2x dx. Coloque a resposta que vocês encontraram nos comentários, juntamente com o e-mail de vocês, que eu vou estar enviando para vocês a resolução passo a passo com o feedback. Fique atento que na nossa próxima aula nós vamos estar fazendo demonstrações de vídeos com resolução de integrais definidas e um grande aulão que nós vamos estar montando aí com questões de provas de APs antigas, preparando vocês para AP2. Um abraço para vocês, gente.